Nós temos aqui algumas perguntas e depois temos uns comentários a fazer a respeito das mensagens de Mahindra do dia 8 de fevereiro, que são muito especiais para nós. Bem, uma pessoa está perguntando por que nas aparições de Mahindra não se vê as naves. Nós sabemos que existem centenas de naves trabalhando em volta da Terra. E se não fosse esse trabalho da hierarquia extraterrestre, o planeta já teria entrado em caos, sob certos aspectos. Então a presença das naves é algo real, só que não existe uma ordem para nós termos consciência disso e nem para isso ser anunciado. Nós sabemos que a Terra já teria entrado em caos se não fossem essas presenças. Mas, ao mesmo tempo, a hierarquia extraterrestre não diz que se deve anunciar isto. E, portanto, as naves estão aí, fisicamente, mas não aparecem. Agora, às vezes pode acontecer que o comando de uma nave, ou que os seres que nos conduzem, não? Ou os nossos eus internos, nos possibilitem vê-las. Mas isto são exceções quando isso serve para a evolução do indivíduo ou quando isso é bom que seja notado para o bem de todos, como uma mensagem assim por diante. Então as naves estão sempre presentes, e se não fosse isso a Terra não estaria mais equilibrada. Por tantas razões, não só pelo que se passa na Terra, mas quem vê naves deve ver as naves nas aparições de Mahindra, e quem não vê é porque não tem que ver. Elas podem estar aqui fisicamente e não se fazer invisíveis, como podem se fazer invisíveis a alguns e não a todos. Vocês sabem que souberam por aqueles que frequentavam o Vale de Erques, quando as naves faziam operação visivelmente, vocês sabem que iam para lá grupos para assistirem às operações que eram demonstradas fisicamente. Alguns não viam as naves, enquanto o grupo todo via. E às vezes acontecia de um ou dois verem as operações e os outros não. De forma que isto não depende só da visão da criatura. Depende também das naves abrirem-lhe a visão ou não. Agora, aqueles que vêm podem ver, por exemplo, uma nave e saber que é a nave de Mahindra. Não é que Mahindra tem uma nave física, mas pode sim a consciência Mahindra se apresentar como uma nave. Assim como no Vale de Erques, a consciência Amunakur se apresentava como luminosidade. A consciência de Astarasgram se apresentava como nave. A consciência de Sikuma se apresentava como luz, como um globo de luz vermelho que vinha do vale na direção daquele que tinha que ser tocado na sua mônada. Enfim, isso são coisas que podem ser ou não visíveis, segundo os comandos da operação. E Mahindra, atualmente, pelo que se observa, não está nos ensinando através destas coisas. Mahindra está nos ensinando através de uma transmissão direta, não é? E emitindo, inclusive, palavras. Não está se manifestando por outras vias, como poderá se manifestar se quiser. E uma pessoa pergunta: você fala da entrega à vontade de Deus, e quando sabemos que realmente estamos entregues? Isso teria muitas respostas, depende de cada um que responde. Eu acho que nós estamos entregues quando não pensamos mais em nós. Enquanto nós pensamos em nós, nós não estamos entregues. Isto é, nós podemos pensar em nós, por exemplo, chegou a hora de pentear o cabelo. Pensou em você, vai pentear o cabelo.
Chegou a hora de tomar um banho. Claro, você tem que pensar em você, vai tomar o banho. Chegou a hora de tomar o ônibus. Sim, você vai tomar o ônibus. Isto é pensar em nós normal. Agora, quando se está entregue a Deus, não se pensa mais na gente, em nada. Não se pensa no que está precisando, não se pensa no futuro, não se pensa no passado. É à medida que vamos pensando menos em nós, é à medida que vamos nos ocupando menos de nós, é que estamos mais entregues. Porque nós não podemos estar com o pé em duas canoas. Ou estamos entregues a nós, ou estamos entregues a Deus. Então, quem pensa em si não está totalmente entregue. A não ser pensar em si para efeitos mecânicos de vida aqui, mas não mais do que isso. E quando vivemos para o único, só pensamos em nós por questões práticas, nada mais. Porque se estamos entregues, para que pensar em si? À medida que você pensa em você, você cria uma forma de pensamento e impede que você seja de outro jeito. Porque você está confirmando o seu modo de ser, o seu modo de pensar, o seu modo de ver você. Mas isto cada um vê de um jeito. Eu acho que a gente está entregue a Deus quando não pensa mais em si. Quando pensa em si, está pensando em si, não está pensando em Deus. E se nós podemos dizer alguma coisa a respeito de Alice Bailey e como ela está atuando. Alice Bailey fazia parte ou faz parte de um trio de mônadas. E esse trio de mônadas esteve encarnado na mesma época, mais ou menos. E essas mônadas que nós conhecemos como Alice Bailey, Helena Blavatsky e Helena Herrich, foram as mônadas que se encarregaram de se encarnar contemporaneamente, mais ou menos na mesma época, para colaborarem na implantação da consciência, da energia feminina no planeta. Então foram 3 mônadas que tiveram um trabalho planetário, conhecido planetariamente, um trabalho que influenciou quase toda a humanidade, e a tarefa delas, que era aparentemente escrever livros, a tarefa delas era representar a consciência feminina no planeta, para colaborar com a transição da Terra. Porque a energia vinha de Shambhala para Mistitlan e o planeta ia ser muito influenciado pela polaridade feminina, e as 3 foram os pilares e tiveram a força e o poder de ajudarem a implantar esta consciência aqui. Então elas vieram as 3 com a mesma tarefa e aparentemente desenvolveram obras diversas, mas sempre guiadas pela hierarquia. E uma pessoa está querendo que a gente fale sobre sexualidade. Nós temos muito pouco que falar sobre sexualidade, porque para nós o sexo é para a procriação. Aquele que não tem destino de procriar, o sexo para ele é para ele nem pensar nisto, para o sexo ter o seu desenvolvimento, isto é, para essa energia ir subindo pela coluna e cuidar de desenvolver os seus centros superiores. Mas isto não é assunto para hoje. E nós já cuidamos muito disso em várias gravações. E a gente sempre cita aquela frase do tibetano, que é um mestre ascensionado. E o tibetano diz: quem quer resolver isso, nem pense nisso. Os nossos psicólogos não dizem a mesma coisa. O tibetano diz: quer resolver, nem pense nisso. Pronto. Como reagem as forças involutivas aos nossos avanços? As forças involutivas não ficam contentes, não, quando você está evoluindo, quando você está avançando no seu caminho. E elas, no começo, intensificam as suas influências.
Então, quanto mais você vai caminhando, enquanto você não chega numa área de segurança, enquanto você está caminhando como todos nós caminhamos, sem saber para onde estamos indo, sem saber o que está acontecendo, estamos caminhando. Enquanto estamos caminhando, isto que se chama de tentações, ou que se chama de sugestões, ou que se chama de impulsos das forças involutivas, isto recrudesce, isto aumenta, isto se torna cada vez mais insistente. Quem está nesta etapa de ser tentado, porque está no caminho, e de ser tentado de forma muito especial, deve saber que é preciso ter fé de que isto não prevalecerá, é preciso ter vontade de não ceder e é preciso ter habilidade com elas. Então, normalmente, não se trata as forças involutivas mal, e nem bem. Você tem que ser hábil com elas. Hábil, precisa ter habilidade. E um dos requisitos para que nós tenhamos certas expansões de consciência é termos habilidade com as forças involutivas. É preciso ser hábil. E cada um deve aplicar a sua habilidade com elas. Cuidado para não irritá-las, cuidado para não contentá-las e cuidado para não descontentá-las. Ser hábil e ir fazendo o seu caminho na fé e na sua vontade. É muito simples tudo isso. Tudo isso é muito simples e só complica quem quer, porque é muito simples. Como o problema do sexo, é nem pensar nisso. Vem em mente, você tira. Vem em mente, você pensa em outra coisa. Vem em mente, você esquece. É assim. E assim são com as forças involutivas, em certos momentos e para a grande maioria. E uma pessoa que mora em uma cidade grande, uma cidade caótica, está perguntando como será isso nos momentos de transição. Nós não sabemos como será. Não sabemos porque essa transição para nós é nova. Nós nunca passamos por isso. E não sabemos como vai ser. O que nós teríamos que afirmar é que nós estejamos onde devemos estar, fazendo o que devemos fazer e sendo o que temos que ser. Isto aqui é a prece, isto é a oração que nós temos que fazer. Que a gente esteja onde deve estar, não importa onde. Que a gente seja o que deve ser naquele momento e que a gente esteja fazendo o que deve. É aqui a coisa. Porque se a transição é planetária, eu não sei se há algum lugar que esteja livre da transição. De forma que nós é que temos que estar em ordem, alinhado. E não ficar pedindo para não ficarmos nos lugares onde as coisas estão acontecendo. Mas estarmos ali, se tivermos que estar, fazendo o que tivermos que fazer e sendo como tivermos que ser. Isto é oração, não é outra coisa. E esta pessoa que trabalha com presídios e que está pedindo orientação a respeito de como preparar os encarcerados e como fazer com eles nas épocas de transição, é imprevisível em qualquer lugar o que possa acontecer naqueles momentos. É imprevisível. E nós temos que ter presente que cada um de nós tem um destino básico e dentro deste destino básico acontecerá conosco o que tiver de acontecer. Isto que precisamos ter presente. E esta pessoa que lida com os encarcerados, que lida com 7 presídios, pode colocar nas suas orações, com respeito a isso, que a vontade maior seja feita. Pronto. Que a vontade maior seja feita. Com isso você está afirmando que existe uma vontade maior e que tudo isto você coloca nas mãos desta vontade maior. Não será nem o que você pensa, nem o que os encarcerados pensam, nem o que as leis pensam, será aquilo que a vontade maior quiser. Então você coloca isso nas suas orações
coloque isso na sua consciência e faça o seu trabalho tranquilamente. Bem, uma pessoa aqui está perguntando a respeito de arte, como é que nós estamos diante da arte, como é isto em Figueira. Olhe, aqui em Figueira, desde que Figueira foi fundada, nós buscamos a arte de viver. A arte de viver. Quem conhece a arte de viver vai fazer o que tem que fazer na vida e vai fazer de forma harmoniosa. Então nós aqui buscamos a arte de viver. Nós aqui não buscamos nenhuma arte. Então ela está perguntando porque aqui não se faz teatro, não se faz música, não se faz isso, não se faz aquilo. Porque nós buscamos a arte de viver. É de viver que nós temos que ser artistas. E, tendo a arte de viver, um de nós pode manifestar a arte. Mas a busca não é de nenhuma forma de arte. A busca é da arte de viver. E nós temos muitos CDs a respeito disso, temos livros falando disto e procuramos viver com arte. Cada um vê isto de uma forma. Viver com arte. É muito amplo isto. Muito interessante, dá muito trabalho e dá muita alegria. Arte de viver. E nisso está a vida aqui. E uma pessoa pergunta, onde está a vontade de Deus? É uma coisa misteriosa, não? Mas a vontade de Deus existe na nossa essência. Você perfurando todos os teus níveis, você perfurando... Porque nós somos como uma cebola, vocês já viram uma cebola, não é? Tem capas e capas e capas e capas. Você perfura tudo aquilo no seu ser que você vai chegar num ponto onde existe a vontade de Deus, lá no fundo. Porque é pela vontade de Deus que você está viva. É a vontade de Deus que você existe. Existe uma vontade maior para você existir. Então, esta vontade de Deus está lá no seu nível profundo. Não é nenhuma casca sua. Não é nenhuma estrutura sua. Esta vontade está lá no mais profundo do teu ser. Senão você não estaria vivo. Você vive por isso. Então, é lá que está essa vontade. E como nós não temos consciência do que se passa lá, não temos contato direto com esta vontade, mas ela é tão real, é a causa da nossa vida. É a causa da nossa vida isto. Existe. Então isto emana e chega um pouco diluída no nosso nível consciente. Chega diluída, mas existe. Em todos nós ela existe. E à medida que você procura encontrá-la, à medida que você está buscando esta vontade, você vai se aproximando disto. Vai se aproximando. Mas não há dúvida que a vontade de Deus está em você, senão você não estaria vivo, você não existiria. Nós vivemos por uma vontade, vivemos por isso. Senão não existiria nada, não fosse isso. É por isso que nos lados materiais desse assunto, quando a gente começa a falar em raios, isso já é isto materializado. Quando a gente começa a falar em raios, quando começa a descobrir que os raios existem, que as energias existem, tudo isso já é matéria. Então você sabe que o primeiro raio é que deu tudo. Do primeiro saiu o segundo, saiu o terceiro, do primeiro saiu tudo. E o que é o primeiro raio nesse nível que nós o conhecemos? É esta vontade. O primeiro raio energético, que nós conhecemos como primeiro raio, é o símbolo materializado como energia dessa vontade. De forma que é o primeiro, é a primeira coisa, é a vontade de Deus. Nós precisamos educar a nossa mente a pensar no que é imaterial, a pensar nestas coisas, porque aí a mente vai se depurando, a mente vai ficando mais ágil, a mente vai descobrindo que ela não basta. Se você começa, por exemplo, a pensar qual seria a vontade de Deus, a mente não pode te responder a isto. Então você continua buscando, continua perguntando, continua,
A certa altura a mente se entrega, diz, olha, eu não sei responder isso, eu não sei. A mente honesta e sadia, não sei responder isso. E aí te dá a oportunidade de você transcendê-la e de você começar a buscar as coisas em um outro nível. Começar a buscar as coisas em um nível além do mental. E aí você vai buscar lá dentro de você, com fé, que as coisas vão aparecendo. E se você tiver uma vontade verdadeira de saber certas coisas, a hierarquia vai te ajudar, a hierarquia vai te inspirar, a hierarquia vai te indicar, a hierarquia vai te dar oportunidades. Mas precisa saber por que você quer saber certas coisas. Se é por curiosidade, se é para ter cultura e conhecimento, não vai saber coisa alguma. Além dessas coisas corriqueiras que nós sabemos e aprendemos. Além disso, não vai chegar. Para você realmente estar sabendo coisas além destas coisas óbvias que nós sabemos, além disso tudo, é preciso que você não tenha ambição espiritual. Você quer saber por saber. Quer saber porque é de lei que a gente saiba, para nos tornarmos melhor e para servirmos melhor. E saber as coisas para que a gente consiga saber como servir a Deus melhor. Isto é legítimo. Todo o resto fica-se sempre nesse plano mental. Agora, se você diz, bom, o que eu posso fazer para servir melhor? Servir melhor ao quê? A uma causa política? A uma causa econômica? A uma coisa da terra? Então você vai trabalhar para isso e vai conseguir fazer o que puder. Agora, se você quer saber algo para chegar mais próximo da verdade, não para usar esta verdade para você, mas usar porque você ama a verdade, aí é diferente. Aí começa uma nova forma de nós desenvolvermos. E uma pessoa quer saber qual é o papel do reino mineral e do reino vegetal aqui. Bom, nós conhecemos muito pouco os reinos, porque como não servimos os reinos, nós usufruímos dos reinos, mas não servimos os reinos. Então nós não temos a possibilidade de conhecê-los. Nós conhecemos e dizemos que conhecemos muitas coisas do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, mas não conhecemos nada praticamente se formos considerar aquilo que eles são mesmo e aquilo que eles valem e aquilo que está na essência deles. Nós não conhecemos. Agora, o que nós podemos saber, por exemplo, que já nos ensinaram, é que o reino mineral, além de para todas as coisas que ele serve e que a ciência conhece, além disso, o reino mineral é a presença do primeiro raio no planeta. O reino mineral é o reino que mais representa o primeiro raio. Quem mais representa o primeiro raio somos nós, mesmo se somos de primeiro raio. Quem mais representa o primeiro raio chama-se reino mineral. O que nós sabemos disso? Nada. Mas eles são a presença do primeiro raio aqui, representantes do primeiro raio. E se vê isso por um diamante, se vê isso por uma pedra, se vê isso por aquilo que o reino mineral apresentou de mais real e de mais parecido com ele. Então ele representa aqui a vontade e poder, como um reino pode representar. E o reino vegetal parece que foi aquele que foi o mais bem-sucedido. O reino vegetal, segundo os mestres, o reino vegetal foi o que se realizou mais. Então, o reino mineral deu um diamante. E para nós é muito mais válido do que um fruto. Mais caro, inclusive, mais valioso. Mas o reino que mais cumpriu aquilo que ele veio fazer foi o vegetal. E o reino vegetal, se nós o amássemos e se nós o entendêssemos um pouco melhor, se nós tivéssemos uma relação mais interna com ele, o reino vegetal ia nos dar
as formas de curarmos qualquer doença que possa existir na superfície deste planeta. O reino vegetal tem a chave para curar qualquer doença. Então veja como nós conhecemos pouco o reino vegetal. Ele não pode se mostrar totalmente para nós porque nós não estamos corretamente sintonizados com ele, nós não o amamos, nós não o servimos. Nós só nos servimos dele, mas nós não o servimos. Então não podemos tê-lo completamente no nosso conhecimento. E se nós tivéssemos uma perfeita conexão com o reino vegetal, não existiriam mais doenças físicas na superfície da Terra. Então, o reino vegetal, aqui, apesar de nós termos uma relação muito humana com ele, nada espiritual, temos uma relação muito concreta com ele, uma ligação muito utilitarista, não? Não como irmão nosso. O irmão, o reino irmão, temos uma ligação completamente utilitária com ele, concreta. Apesar disto, ele conseguiu ser no planeta a presença da harmonia. Nós não conseguimos harmonia como humanidade como o reino vegetal conseguiu. O reino vegetal conseguiu ser a presença da harmonia no planeta. Nós nem vemos isto, porque não prestamos atenção nas flores, não prestamos atenção no reino vegetal. Nós não conhecemos uma semente, não sabemos o que é aquilo, não sabemos o que é aquela harmonia. Então, assim como o mineral representa a vontade instalada aqui da forma mais perfeita, o vegetal representa a harmonia da forma mais perfeita. Não há nenhuma obra de arte humana que se compare à harmonia do reino vegetal. E essa harmonia se mostra inclusive pela harmonia da sua cor. O reino vegetal é verde no planeta todo. Veja que harmonia. Quando nós formos todos da mesma cor, imagina que beleza seria. Não cor de pele, logicamente. Quando nós todos formos a mesma energia, assim como o reino vegetal é todo verde. Percebe a diferença de realização de um reino, hein? Claro que nós, na escala evolutiva, somos, entre aspas, superiores. Mas, como realização, eles já conseguiram muito mais que nós. E conseguiram esta presença harmoniosa. E esta presença de serviço e de beleza. Porque o reino vegetal praticamente poderia estar nos sustentando, sob todos os pontos de vista. Se nós não nos alimentássemos de coisas fora da lei, como por exemplo produtos animais, nós teríamos a alimentação garantida pelo reino vegetal. Então o reino vegetal está aí totalmente a serviço. Isto é o que ele está representando. E essas coisas para nós são referências. E é bom que a gente pense nisto, porque o reino humano tem muito que se atualizar. O reino humano precisa, por exemplo, descobrir o que ele está fazendo aqui, que até hoje ele não sabe. Um ou outro desconfia o que está fazendo aqui. Mas a humanidade como um todo está aqui para viver essa vida que ela vive, para mais nada. Então, nós temos muito que aprender. Bem, é muito bom falar isso na hora que Mahindra está aqui presente, não? Porque ela tem como resolver isto tudo. Mas precisa que nós estejamos abertos. Precisa que nós tenhamos consciência do quanto somos necessitados de uma ajuda daquele porte. Uma ajuda que em nós pode fazer qualquer coisa. Vamos ver se não perdemos esta oportunidade. Bom, mas agora nós temos aqui uma proposta de comentar alguns pontos da mensagem do dia 8 de fevereiro. Estamos antecipando esta mensagem nos nossos estudos, porque nos parece muito importante. Esta mensagem tem uma frase assim: por que choram, mesmo quando eu os amo? Sim, porque ela vê a humanidade chorando, ela vê a humanidade por dentro.
Então sabe que nós estamos chorando todos. Estamos chorando porque sabemos que não estamos cumprindo. Então choramos. Por dentro, esta humanidade está chorando. E ela diz, por que choram? Textual isso. Por que choram? Mesmo quando eu os amo. Nós choramos porque não cumprimos. E sabemos que não cumprimos. No nosso interior, sabemos que não cumprimos. Na nossa parte externa, nos iludimos, que estamos todos cumprindo. Bem, se a humanidade não cumpriu nem 30% do que era para cumprir, então, por que choram? Mesmo quando eu os amo. E aqui ela começa a demonstrar, começa a falar que não vai nos faltar nada. Apesar de tudo isto, não é que a gente seja bom nem perfeito. É porque ela vai fazer. É porque isso está resolvido. Muriel, em uma comunicação recente, ele disse que parece que nos pediram coisas demais. Pediram coisas que nós ainda não estamos capazes de fazer. Mas que isto foi feito para nos dar uma oportunidade. Porque se a nós tivesse sido pedido só o que nós somos capazes, não teríamos desculpa. A única desculpa que nós temos por não sermos o que temos que ser é porque nos pediram um pouco demais. E Muriel reconheceu isto. Nos pediram um pouco demais. Mas não era um demais assim impossível. É um pouquinho demais que permite que a gente faça algum esforço. Porque vocês que estão ouvindo Mahindra, estão em contato com Mahindra ou com Maria, vocês estão vendo que ela está fazendo tudo. Você só tem que entrar no coração dela e lá está tudo feito e você está lá. Não é isso que ela tem dito? Então esse pouquinho demais que nos pediram, Muriel diz que nos pediram um pouquinho demais. Isso nos consola. Mas, assim como nos pediram um pouquinho demais, tem esta consciência universal que quer nos dar tudo, a ponto de dizer, entre no meu coração e pronto, e você terá paz, você lá terá tudo. E ela fala de um modo muito simples, fala de uma forma profunda e simples. Mas como é muito simples, não tem como não entender, a gente não dá tanto valor. A gente acha que é só para saber, porque no fundo ela só está pedindo que a gente ore e entre no coração dela. Isto é muito pouco para uma pessoa orgulhosa, que gostaria que ela pedisse sacrifício. Falou para fazer jejum 2 dias por semana, jejum com fruta, jejum com caldo, jejum com não sei, jejum é com água. E com pensamento também jejuando, e com sentimento jejuando, afastar pensamento, afastar sentimento, afastar... isso é jejum, só água, porque a água purifica tudo isso, a água purifica de forma muito profunda. Bom, mas ela fala de modo muito simples e muito profunda, e leva muito em conta aqueles que compreendem menos. Você lê uma mensagem de Mahindra, dessas que ela dá todos os dias, você vê como é simples, como as coisas mais profundas são simples. E nós não estamos habituados à simplicidade, por isso achamos que se Mahindra nos pedisse, faça 40 dias de jejum, aí vocês iam dizer, oh! A minha experiência, só posso falar da minha experiência com essa mensagem. A minha experiência com essas mensagens é que foi melhor quando eu despertei de manhã e antes de mais nada peguei a mensagem e comecei a ler. Antes que os telefones começassem a tocar, antes que o relógio marcasse a hora que eu devo estar em um certo lugar, antes de tudo isso, a minha experiência é que despertou no plano físico, abriu os olhos, lê a mensagem. Lê a mensagem, depois senta,
lê a mensagem de novo, aí fica lendo a mensagem. Essa é a minha experiência. É completamente diferente de você pegar a mensagem e ler agora aqui. Ou você interromper o seu dia e ler a mensagem. É completamente diferente isto. É completamente diferente. Hoje, por exemplo, eu peguei esta mensagem do dia 8, que eu recebi anteontem. Peguei essa mensagem hoje de manhã, logo que acordei, li a mensagem e disse, eu preciso levar esta mensagem para partilha. Mesmo que lá eu não tenha tempo de falar muito sobre a mensagem, só de tocar nesta mensagem, eu sei que isto vai fazer um grande efeito, porque ela é realmente muito profunda. Então, na minha experiência, essas mensagens simples como são melhor comunicadas quando você lê isso antes de qualquer atividade daquele dia. Entraram as atividades, já começa a colocar um distanciamento. Você não chega naquela simplicidade que tem ali dentro. Você não chega naquele amor que tem ali dentro. Você não chega naquela coisa que tem ali dentro, que não está nas palavras, que não está na mensagem concreta. E que aquelas palavras e que aquela forma, aquilo te leva para alguma coisa. E quando ela fala que o coração dela está aberto para nós, que nós podemos estar lá dentro, você fica sabendo que isso é assim. Você sabe que isto é assim. Então, o que ela está passando não está nas palavras. O que ela está passando está num estado no qual você entra, numa coisa que você antes não conhecia. Mesmo quando você pegava um texto complicado, um texto filosófico, mesmo quando você pegava textos da Bíblia, coisas importantes, não é a mesma coisa. Aquilo é de uma forma que nunca está separado daquilo que é o amor que está ali. Aquilo é uma forma do amor se expressar. Aquilo é uma forma do poder se expressar. Aquilo é uma forma do serviço perfeito se expressar. Mas isso você não pode estar com a cabeça com tanta coisa misturada. É preciso ser a primeira coisa, antes de tudo entrar na sua vida naquele dia. Bom, ali eu não sei se tem muita coisa para compreender, porque é muito simples. A pessoa que transcreveu a mensagem diz que ela chegou acompanhada por Padre Pio, que veio regozijando também para nos irradiar o amor e a devoção pela Virgem Madre. Eu citei que Padre Pio disse que nos pediram demais, e aqui ele estava junto neste dia, desta mensagem tão importante. Estava ali. Como se ele estivesse ali para amar por nós. Porque ela ia falar de amor, ia falar de coração, ia falar... E ele estava ali fazendo aquilo por nós. E estava junto com ela, fazendo aquilo por nós. Bem, ela diz, eu quero fazer vocês crescerem como bondosas almas de Deus. Para bom entendedor, nós não somos bondosos. Eu quero fazer vocês crescerem como bondosas almas de Deus. Claro que a esta altura, entrem no meu coração. Venham dentro do meu coração que aqui vocês resolvem tudo. Não sei se a gente consegue ser bondoso. E temos que crescer como bondosas almas de Deus. Queridos filhos, o mundo de hoje e tudo aquilo que as gerações criaram os levará a aprender da vida. Aprender da vida. Imagina que escola, hein? Aprender da vida.
E nunca esqueçam que eu estou entre vocês para saciar-lhes a sede por meu filho e para indicar-lhes o caminho que chegará até ele. Eu os necessito fortes para que o coração possa nutrir-se das verdadeiras aprendizagens. Nós estamos aqui aprendendo da vida. E ela está querendo que a gente aprenda outras coisas, não da vida, compreende? Não da vida. Com esta vida não temos nada que aprender realmente. Com esta vida nós temos que aprender aquilo que sabemos que pôs o mundo nessa situação e estamos aqui há centenas de encarnações e ainda não sei quantas teremos. Isto se aprende com a vida. E ela está querendo nutrir-nos com as verdadeiras aprendizagens. Então está se colocando diante de nós como uma verdadeira fonte, não como uma fonte comum, normal, daquilo que nós sabemos, aprendido da vida. E estamos tão enroscados na vida que não paramos de reencarnar, não tem jeito. Então, aprender da vida a esta altura não é mais o caso. Nós temos que ter outras aprendizagens. E isto é que ela está oferecendo. Recordem, queridos filhos, que a fé indomável do coração lhes permitirá ver com claridade as distâncias que ainda deverão percorrer como almas de Deus. Enfim, é um farol que não nos ilude, que não mente. É um farol que nos mostra o que temos ainda que caminhar como almas de Deus. Bem, quando diz estas coisas e oferece o seu coração, eu não sei se é o caso de pensar em outra coisa, a não ser de entrar lá dentro. Porque se está tudo por fazer dentro de uma evolução superior, não? Porque esta evolução material está aí até muito desenvolvida e que eu não sei para que serve. A presença de uma consciência destas, que fala delicadamente, fala tão sutilmente que a maioria lê e não compreende. Então, é preciso um pouco mais de amor por esse trabalho, é preciso um pouco mais de entrega a esta oportunidade. Não devem perder a esperança para que a oração de cada dia possa dar o fruto prometido, o fruto do verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus. Veja, se nós estivermos de coração diante disso, se nós estivermos diante dela com o coração, nós vamos penetrar estas coisas. E não vamos querer outra coisa senão fazer isto que está aqui. Porque nós temos que realmente estar diante da verdadeira aprendizagem, temos que estar verdadeiramente amando a Deus, porque parece que não estamos amando a Deus verdadeiramente. Pelo menos é assim que eu leio isto aqui. Posso estar completamente errado. Então nós ainda não amamos a Deus? Bem, no meu silêncio maternal, eu os observo, porque ainda são muito pequenos dentro deste mundo e agora, pouco a pouco, começaram a dar os passos na direção do esquecimento de si. Isto é o que a gente estava falando. Quer dizer, nós estamos dando os primeiros passos no esquecimento de nós. Nós temos que aprender a ler essas mensagens como adultos. Temos que ver o que ela está dizendo, porque mais contundente ela não pode ser, porque aí fere, fecha os corações. Então ela está fazendo a coisa mais simples, mas nós temos que estar um pouco mais atentos. Temos que estar um pouco mais interessados, coligados. Nós estamos um pouquinho formais, nós estamos um pouco superficiais. A oração feita com o coração, diz ela, e junto comigo, veja, se ela está se oferecendo para orar conosco,
é porque chegou realmente a hora de nós orarmos. E o jeito é orar com ela, porque não dá mais tempo para certas coisas. Se vocês leem a vida dos grandes orantes, aquilo foi um trabalho imenso. E nós sabemos que não dá mais tempo nesse tempo material. Mas então, orem junto comigo. Orem junto comigo. A oração que vocês fizerem, diga: eu estou orando com ela. Estou orando junto com ela. Ela está orando com você. Mas você precisa se unir com isto. Orar com ela. Se você reza uma Ave Maria, reza uma Ave Maria com ela. Com ela. Não creia que você é tão autossuficiente. Reze a Ave Maria com ela, para ver como é diferente. Para ver como é outra coisa. É para isso que ela está convidando. Ela não está só dizendo orem, orem e te passando orações. Ela está dizendo orem comigo, orem comigo. Porque ela se encarrega de fazer com a sua oração aquilo que a sua oração pode valer. Quando já não tenham forças no coração para poder continuar, recordem, queridos filhos, que o meu coração será o seguro repouso para dormir e para despertar em Deus. Veja a misericórdia que reconhece que nós precisamos dormir. Diz que nós precisamos dormir. Então durmam, não é? E despertem em Deus. Orem com ela, fiquem com ela. Eu vejo o mundo que sofre e se desgasta pela evidente falta de amor entre os corações. Aí o coração dela já está aberto, é só entrar ali. Mas é preciso esta intenção, é preciso esta decisão. Não houve esta decisão. Nós ficamos muito lisonjeados de saber que ela está abrindo o coração, que ela está convidando para você entrar lá dentro. Nós estamos muito lisonjeados, estamos felizes com isso, estamos iludidos. Porque isso não basta. É preciso realmente reconhecer que precisa estar lá dentro. Nós, por nós mesmos, a esta altura, precisamos estar lá dentro para que isto aconteça, senão não acontece não. Eu venho a lhes doar. Sabe o que é doar, não? Doar é uma coisa que você dá sem receber nada em troca. Doar, isso é doar. E doar, para uma consciência desta, é realmente desconhecido para nós. Doar. Eu venho a lhes doar a minha paz e o meu amor, para que possam crescer e voar alto como as aves. Doar para ela não é o mesmo que nós. Nós doamos uma coisa e queremos gratidão, queremos ver o que aconteceu. Você faz uma doação, quer ver se já bastou, se precisa mais. Enfim, isto não é doar para uma consciência superior. Doar é doar e pronto. Não precisa nem saber o que você é, o que você vai fazer, como você vai responder. Eu venho a lhes doar minha paz e meu amor. Ela não está pedindo que você a ame de volta. Eu venho a doar minha paz e meu amor. Quem doa esquece, nem olha mais para aquilo, nesse sentido. Então, nós estamos realmente com uma paz e com um amor à nossa disposição. Mesmo que a gente seja tantos níveis evolutivos diferentes, ela não está dizendo, eu vou doar para aqueles que não. Ela está dizendo, vou doar a minha paz e o meu amor, para que se possa crescer e voar alto como as aves. Isto para todos, mesmo para quem não merece, mesmo para quem não quer, mesmo para quem não escuta, mesmo para quem não dá valor para isso, ela está doando para todos, para todos. Então, ela nos está dando uma lição de doação. Quem de nós doa e esquece? Quem? Todos são bondosos corações que aspiram a encontrar a Deus.
E eu hoje os convido a que não percam essa esperança. Não percam a esperança de encontrar a Deus. Porque daqui a pouco ela vai encontrar a Deus por nós. Ela vai encontrar Deus e põe aquilo na gente. E a gente encontra Deus através dela. Olha, ou nós estamos com amor diante disso, ou não percebemos bem o que está acontecendo. Porque com tantas aparições, com tantas oportunidades, com tanta energia, não era mais para nós estarmos como somos. Não era mais para conversarmos as mesmas coisas que conversamos. Porque o nível de doação que existe aí, o nível... Eu estou falando dessas palavras que são palavras da Terra. Estou falando uma coisa muito precária e real. Porque é tudo isto de outra forma. Mas nós estamos diante de algo que não nos resolve, que resolve por nós. É uma experiência de mãe que não existe. Não existe, a não ser aí. Por isso é única. Hoje eu os convido a que não percam a esperança. Para que ela seja forte, deverão beber do fruto da oração. E volta para a oração, porque é o que nós podemos fazer. Então nós temos que orar até conseguirmos beber daquele fruto. Não basta orar bem. É preciso orar até beber daquilo. E cada um de vocês vai fazer a experiência. Você orando, você vai bebendo daquilo. Palavra simples, mas é o que acontece se você ora. E é preciso chegar a isso, porque é isso que vai dar o fruto que o mundo necessita, que a humanidade necessita e que nós necessitamos. Sejam fortes e valentes, não temam as mudanças do coração. Porque, no fundo, no nosso subconsciente ou no nosso consciente, nós não queremos que mexam com o nosso coração. Porque o nosso coração está já condicionado a amar de uma certa maneira. E as pessoas podem ficar com medo de o coração ser diferente. Porque aí não sabe como vão amar e elas já estão acostumadas. Os maiores amores humanos estão habituados a daquele jeito. Mudar aquilo é um risco que não querem correr. Porque no fundo acham que são indispensáveis. Acham que os outros precisam do nosso amor assim como nós o temos. Isso não é assim. O coração precisa ser mudado. Portanto, o amor vai ser de outro jeito. Este amor cósmico, que é ela também, este amor cósmico tem nuances e tem energias e tem vida que nós nem imaginamos. Para nós, amor é isso que nós usamos nos melhores casos. Amor é muito mais. Amor é muito mais. Então, estamos aqui com algo que está se dispondo a amar por nós, que está nos mostrando, está nos amando de forma prática. E eu não sei se todos estão percebendo do que se trata e o que está se passando. Porque isso é muito transformativo. E nós podemos, nos nossos exames de consciência, ver se estamos um pouquinho diferentes. Aí sim. Mas se estamos como sempre, com a nossa maneira de amar, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de querer, com a nossa maneira de viver, se não mudou nada até agora, é preciso que a gente leia as mensagens com mais atenção. Repito, na experiência que eu fiz, não é a mesma coisa. Você abrir os olhos e ler as mensagens, em vez de você ter que levantar às 4h30, você se programe para levantar às 4h. E das 4 às 4h30 você fique na mensagem que você recebeu. No dia anterior, claro.
porque naquele dia ainda não saiu. Então, você levanta um pouco antes e vai fazer isso antes de você começar o dia. Porque aí nós vamos nos aproximar mais desse trabalho. Nós estamos, sim, como ela diz, de muito boa vontade no trabalho. Estamos muito respondendo ao chamado. Ela até agradece por nós estarmos respondendo ao chamado. Mas nós teríamos que estar realmente no trabalho. E se nós permitirmos que o trabalho se faça em nós, nós vamos fazer muitas transformações bem rapidamente, que é o que é necessário. Isto é que é necessário para a humanidade, para o planeta, para o universo. Porque a gente compreenda ou não compreenda, nós somos partículas do universo. Então o que acontece em cada um de nós, na direção real, como ela está indicando, isso está acontecendo com o universo. Enfim, vamos entrar neste coração através destas simples palavras, desses textos simples, porque aí estão as chaves para nós mudarmos de ponto, mas mudarmos de ponto mesmo. Mudar de ponto quer dizer você não ser mais como era. Isto que quer dizer mudar de ponto. E uma mensagem diária. Uma mensagem diária. Imagine você fazer este trabalho todos os dias. Uma mensagem diária. Todos os dias. Cada dia com um impulsozinho. E este dia 8 tem uma sutileza. Neste dia 8, ela está falando exatamente das coisas que nós precisamos. Ela está colocando aquilo que, se nós fizéssemos um exame, é tudo aquilo que a gente precisa está aqui. Não tem gente mais simples, gente mais adiantada. Isto é com todos. Isto é com todos. Porque isto é uma necessidade universal dentro da humanidade. E nessa aprendizagem de amor, nessa aprendizagem de comunicação, nós teremos muito o que fazer.